Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live semanal, que a gente faz todo sábado de manhã às 9 da manhã no nosso Instagram. Se você está ouvindo a gente, está nos assistindo, você está nos sentindo agora, independente da mídia que você tiver, você pode estar no YouTube, você pode estar no Instagram, você pode estar no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, onde você estiver, né? Basicamente, essa live acontece todo sábado de manhã, né? No horário de Brasília, nesse caso, 9 da manhã, tá? E aí, no caso, o tema de hoje é. Vou até colocar aqui que o Instagram ele tirou, mas vou só fixar aqui pra gente ter, né? Pra quem tá entrando também ver aqui ao vivo. E aliás, se você não nos segue no Instagram, basicamente é Diego Mangabeira. Segue lá e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que nós vamos compartilhar com vocês. Bacana? Então hoje a gente vai falar sobre aceite tudo que está chegando e não use o seu ego para julgar as situações, né? E é interessante quando a gente fala disso, porque tem tudo a ver com o seu momento atual, né? Tem tudo a ver com o seu momento de ontem, tem tudo a ver com o seu momento de amanhã, tem tudo a ver com tudo que você vivencia na sua vida. Por que eu quero dizer isso? Porque nós somos criaturas que, na verdade, criamos e gostamos das coisas do nosso jeito, não é verdade? Se você pensar em relação à sua vida, quando algo sai do seu controle, quando algo sai do jeito, não do jeito que você gostaria que as coisas fossem, você acha que tudo está dando errado, que na verdade está, por exemplo, está caindo o mundo. Basicamente, Diego, eu não sei mais controlar o que está acontecendo, eu estou desesperado, porque não era assim que era para acontecer essas coisas. Estão acontecendo um monte de coisa no meu país, está acontecendo uma coisa na minha família, está acontecendo um monte de coisa na economia, está acontecendo um monte de coisa em relação àquilo que eu achava que poderia ser e agora eu não tenho mais controle, que é o desconhecido, certo? E isso, na verdade, pode, né, essa via de mão dupla, vamos dizer assim, né, como qualquer coisa no universo, né, que é dual, vamos dizer assim, que na verdade é uma coisa só, mas nós consideramos como dual, didaticamente falando, você pode ir por um caminho, que na verdade é o caminho até da negação, né? Eu vou negar que as coisas estão diferentes, eu vou admitir que na verdade eu consigo mudar do jeito que era antes. Como o contrário, né? Eu vou, na verdade, admitir que tudo é ruim, que na verdade é assim mesmo, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ser rico ou rica, eu não nasci para ser próspera, para ser grata. Não, isso aí é papinho de gente que quer ganhar dinheiro comigo, é gente que na verdade só tem dinheiro mesmo, quer passar a perna nos outros, é corrupto e assim por diante. A gente vai desmistificar muitas coisas hoje, então pega seu caderninho de ouro aí, né, que você tem. O caderninho de ouro, se você é o primeiro contato que você tem com a gente, é um caderno, vai na papelaria, né, vai lá, é gostoso, né, sempre fala, né, quem não gosta de papelaria? Você lembra quando era criança, comprar um caderno novo, um lápis, uma caneta nova, pega um caderno lá que você vê, pô, esse caderninho, ou esse Moleskine, sei lá, um bloco de notas, tem a ver comigo, né, e compra ele, e deixa junto com você que você vai fazer anotações, você vai ter sacadas, então anota lá, né? E isso vai te ajudar em relação ao seu dia a dia, daqui pra frente. Se você já tem, usa aí e faça anotações que vai valer a pena, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque a gente quando tá nesse trending, né, nessa vibração, nessa, como fala, pensando em ir pra frente, né? Basicamente a gente sempre tem que estar alinhado, né? Tipo, até aqui, ó, a Ingrid entrou agora, que é da Academia da Alquimia da Mente, é alquimista da mente junto com a gente, olha que legal. Obrigado, viu, querida? É esse trending, você atrai pessoas que na verdade reverberam a mesma energia que você, situações que reverberam a mesma vibe que você. Logicamente que aquelas pessoas, aquelas situações que já não tem muito a ver com você, elas tendem a se afastar naturalmente. Elas vão perceber que, peraí, nossa, você mudou. Nossa, mas você está sendo arrogante. Começa a te julgar, sabe? Começa, na verdade, a pontuar que, na verdade, você é uma pessoa que na verdade não pensa nos outros e começa a pontuar certos pontos, né? Pontuar certos aspectos os quais não são reais, não são verdade, né? Afinal, você sabe da sua história de vida, você sabe das suas dificuldades, você sabe dos seus fracassos, mas também só você sabe daquilo que na verdade te faz bem e naquilo que te faz mal. E às vezes é natural, por exemplo, você se afastar dessas pessoas, você não querer mais essas situações que te machucam, né? E isso tem a ver com o seu ego, né? Aqui nesse caso não vai vir numa uma terminologia de psicologia, né? Então, para quem é psicólogo, né, às vezes é meio. Não vai ser nessa pegada do Jung ou mesmo do Freud, não vai ser nesse sentido, vai ser no sentido de egocentrismo, né? Até mesmo a gente pode falar num aspecto dentro da alquimia da mente que a gente trabalha bastante, que é a astrologia científica, e nesse caso sobre o arquétipo de leão, né?
O melhor arquétipo dentre os 12 signos, dentre os 12 arquétipos é Leão, né? E quando a gente pensa do ego, Diego, o ego é importante? Sim, né? E como qualquer polaridade, os excessos eles podem atrapalhar o ego de exercer a sua função. Qual que é os excessos do ego? Qual que são? Isso aqui não está valendo só para quem é de Leão, tá? A propósito, vai servir para todos nós, porque todos nós, você também que está me assistindo, me ouvindo, me escutando, me sentindo, tem os 12 signos, tem os 12 arquétipos, né? Eu convido você, se você não sabia disso ou não sabe, a fazer o mapa astral da Alquimia da Mente junto com a gente, tá? Para você compreender melhor, né? É só acessar o nosso site diegomangabeira.com.br/cursos que vai estar lá para você se inscrever e fazer o seu mapa junto com a gente. O arquétipo de Leão, ele é o que? Do ego. Então, assim, quais são os excessos do ego? Basicamente, a teimosia, né? Então, o maior, né? Então, o que seria o muito ego? A teimosia, a arrogância, você se acha a última bolacha do pacote, você costuma dizer certas frases como: não, eu tô certo, eu sei que isso vai dar certo, não, eu não preciso ouvir você, eu sei, na verdade, que eu tenho que fazer. Então, certas frases, os quais tendem a ser extremistas, tá? Isso você vai perceber em todo o que é seara, não é só na sua vida. Você vai perceber essas frases na política, na economia, grupos sociais, grupos religiosos, grupos partidários. Você vai perceber isso, grupos religiosos, até mesmo grupos, né, de minoria que o pessoal faz parte aí, que acha que está defendendo bandeira, mas na verdade está sendo controlada pelo sistema, ou mesmo qualquer tipo de grupo que a gente chama aqui dentro da Alquimia da Mente o conceito de sistemas de crenças, tá? Outro aspecto, qual que seria que é o excesso de ego? O que seria o pouco ego, né? Então, basicamente, o pouco ego é isso aí, né? Ah, deixa a vida me levar. Ah, as dificuldades são assim mesmo. Eu nem vou batalhar porque é assim mesmo. Eu nasci assim, eu não morri assim, eu não vou morrer assim, né? Então, que é a síndrome da Gabriela. Ou mesmo tem aquele, ó céus, ó vida, né? Também que tem, o pessoal comenta. Então, basicamente, o que? A falta de você exercer sua função. E isso é ruim? Extremamente ruim, porque se você pensar em relação ao que você tem o seu ego. Então você tem que saber para onde você está indo. Até pegando a origem da palavra, que a gente gosta de trazer aqui dentro das nossas lives, nossos conteúdos, nossos cursos, treinamentos, a palavra ego, né, que é a etimologia, né? Hoje o pessoal quer destruir toda a nossa língua, né, independente da língua que você tiver aí, do seu país, da sua região, da sua província, né, porque tem muita gente que, na verdade, aliás, nós temos alunos aí em mais de 80 países, então, aonde você está morando, né, você está me escutando, você me entende. E nesse caso, porque você está aprendendo ou sabe falar o português, né? Ou mesmo está aprendendo, né, a língua portuguesa. E a língua portuguesa ela é rica, né? Então a destruição da língua portuguesa, peraí, cadê a ordem, né? E a ordem vem da etimologia, você compreender a nossa história como nação, como até mesmo como desenvolvimento, né, dentro de uma outra realidade, outra dimensão. E dentro da palavra ego, a palavra ego vem do grego, egon, né? Que significa, aliás, egon, que vem do sânscrito, desculpa, né? Que vem do sânscrito aham, né? E o que significa aham, né? Dentro do sânscrito, que na verdade é a língua ali dos Vedas, que veio dos Anunnakis, que veio, né, de Atlântida, que veio do Egito e assim por diante das antigas civilizações. O ego, na verdade, veio do grego egon, sânscrito aham, que significa a primeira pessoa do singular. Então, ou seja, tem muito a ver com você. Né? Então, eu, né? O eu. Então, se você pensar na origem da palavra, o ego representa eu, né? Não representa o egocentrismo. Né? Se a gente pensar, tem muita diferença isso. E às vezes as pessoas elas colocam isso como uma coisa similar, mas não é. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a palavra egoísmo, por exemplo, né? Então, olha como é límpida, olha como que é natural, imaculada a origem da palavra ego, né? Vem do sânscrito, aham. E aí, no caso, significa a primeira pessoa do singular, o eu. E aí, quando a gente vai na raiz da palavra egoísmo, já é diferente. Né? Ego, né? E tem o ismo, né? A palavra, na verdade, egoísmo veio do latim ego, né? O latim, né, eu, né? Que basicamente veio do grego, porque os romanos, eles dominaram aquela região que foi conhecida aquela era como período helenístico, né? Tanto que foi tão importante os romanos invadirem, né? Porque eles invadiram e dominaram ali a Grécia, mas eles trouxeram muitos elementos da mitologia grega e também da cultura, do idioma grego para o latim e também para a cultura romana.
Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vai falar de astrologia, eu sempre comento com vocês, os romanos, eles basicamente eles fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou vamos falar, os significados. Então, por exemplo, Júpiter, né, na cultura romana, era Zeus, na cultura grega. Então, assim, eles fizeram isso que nós chamamos hoje até de sincretismo, né, sincretismo religioso, né, que às vezes o pessoal chama. Mas isso foi muito importante até para a gente trazer elementos da cultura grega dentro da nossa própria cultura, né? E a palavra egoísmo vem do latim ego, né, eu, mais o sufixo, né, que é insta, né, que pode ser o ismo também. E nesse caso significa o quê? Adesão à doutrina ou adesão ao costume. Então, não tem nada a ver de você pensar por si mesmo, mas é você o quê? Entrar num costume específico, né? Você aderir a um costume, aderir a uma doutrina. E o que isso tem a ver com você? Quando você só acredita que você é o certo, quando você só acredita que, na verdade, o que você acredita, o que você estudou, o que você vivenciou é a última bolacha do pacote, que o mundo gira ao redor do seu umbigo, nós temos um problema. Por quê? Por que é o problema? Porque você se torna limitado. Você, por exemplo, vibra, né? Então uma frequência vibracional de escassez. Diego, mas eu tenho certeza daquilo que eu quero. Será que você não está errado? Não, sabe por quê? Porque você acha que, na verdade, aquilo que você sabe é o todo. E aí, no caso, você começa a tentar, eu vou colocar entre aspas, a justificar para os outros que você sabe de tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente traz aqui uma abordagem muito clara, né, até das antigas civilizações, até uma frase de Leibniz que resume bem isso, que é a percepção não é a realidade, né? O Leibniz lá do século XVIII, ele falou isso. Então, assim, se a percepção não é a realidade, aquilo que eu sei não é, né? É muito mais. E você vai ver isso nos sábios. Sócrates disse isso, Lao Tse disse isso. Você vai ver vários, né? Schopenhauer. Você vai ver outras pessoas falando a mesma coisa. E olha que interessante. Esse conceito, ele casa muito com a humildade. O que é humildade? Né? É um estado de espírito. Humildade não é pobreza, né? Não confunda isso. Humildade, na verdade, você entende o quê? Que eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre aberto. Se chegar alguém, por exemplo, para conversar comigo, deixa eu entender o que a pessoa quer me dizer, né? Ou mesmo, até o mesmo, vamos pensar, um morador de rua, né? Que tá lá, talvez ele não morava na rua, né? Ele foi para lá, independente do seu país. Mas eu quero trocar uma ideia. Talvez, na verdade, ele está passando uma dificuldade. Não é só material, é uma dificuldade em relação a quem ele é, né? E é conversar mesmo, porque eu sempre falo assim, a dignidade, né? A gentileza gera gentileza. Nós, como seres terráqueos, né? Eu nem falo como humanos, porque nós fazemos parte de uma família intergaláctica, né? Que já deveria ter sido novamente, vamos falar, disclosure, em português abertamente falada. Nós fazemos parte sim, tem extraterrestre sim, as pirâmides, zigurates, todas as grandes construções da antiguidade que estão acontecendo e agora também tecnologias as quais usamos são de origem extraterrestre. Na verdade, isso não faz diferença nenhuma no sentido prático da palavra, porque a gente sempre fez, né? Então a gente vê o quê? Que as dimensões aumentam. Se as dimensões aumentam, você começa a ser abundante. Mas a partir do momento que você se restringe, a partir do momento que, na verdade, você começa a considerar que você é a única pessoa certa naquele local, na sala onde você está, nós temos um problema. Você vai vibrar escassez. E o ego, ele é muito sedutor. Né? Eu posso dizer essa palavra. Você ser egocentrista é muito sedutor, porque eu sei de tudo. Né? Então você cria uma zona de conforto. Eu diria que o arquétipo do ego, né, seria o de leão, mas você vai ver esse mesmo arquétipo nos políticos, advogados, grandes comunicadores, palestrantes. Né? E eu corro esse risco? Também corro. Por isso que eu estou sempre assim, aberto, né? A gente tem muitos canais de comunicação, e até para quem é nosso aluno, se você é o nosso aluno ou nossa aluna, sabe, até mesmo a nossa equipe aqui da Mangabeira Academy, sabe como nós trabalhamos isso muito. Né? Nós temos uma cultura de feedback, uma cultura muito aberta a receber sempre o que? Improvements, então melhorias para nós crescermos, para a gente não cair nesse risco de eu sei de tudo, né? E até quando eu falo assim, olha, não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade, é a lei natural. Então não tem a ver com apenas aquilo que eu acredito. É uma lei que, na verdade, ela nunca vai acabar. Então nossas lições aqui na Alquimia da Mente,
Elas não têm nem começo, não tem meio, não tem fim. É Ouroboros. O começo é o fim é o começo. E aí você começa o quê? Nossa, Diego, você tá falando um monte de coisa, eu tô pirada aqui, porque eu não tô entendendo nada. E é isso, porque você começa o quê? A sair dessa zona de conforto a qual você entrou. Que a qual é, eu preciso controlar tudo ao meu redor. E aí a gente entra e dá abertura, vamos dizer assim, para falar da aceitação, né? Se você pensar da palavra aceitação, não é uma palavra muito legal. As pessoas não gostam de aceitar as outras coisas. Elas gostam o quê? De ser do seu jeito. Se não for do meu jeito, não é uma coisa boa. Ah, mas Diego, eu quero que na verdade as coisas sejam do meu jeito, porque é isso que na verdade eu falo sobre o universo. É isso que na verdade o pessoal fala em relação ao que precisa ser feito, né? Sim, você precisa saber o que você quer. Só que ao mesmo tempo, não existe essa coisa da lei da atração sem esforço, a lei natural, na verdade, do seu jeito. Não é assim que funciona. As coisas não vão chegar do jeito seu, vão chegar do jeito que você precisa. E não porque você tá querendo aquilo, mas é porque você tá vibrando aquilo. É o jeito que você é, entendeu? Se você é uma pessoa grata, se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa que, na verdade, na dificuldade vê as melhorias, pô, é lógico que o karma, vamos dizer assim, o conceito, né, daquilo que você planta, você colhe, né, até causa e efeito, tem vários tipos de nomes dessa mesma lei, tende a acontecer mais naturalmente, entendeu? Você não vai se machucar tanto. Mas para aquela pessoa, por exemplo, tá sempre criticando, tá sendo manipulada pela mídia, tá sendo manipulada por um candidato político, ou mesmo um partido, um viés, né, de algum grupo. Ela não costuma vivenciar a vida como ela deveria ser. Ela está sendo controlada, um escravo do sistema, da matrix mental, um escravo mental, sempre marca isso. O problema hoje da humanidade é a escravidão mental, né? A dificuldade não é apenas econômica, não se trata apenas de pobre ou rico, não se trata mais disso, e não era, nunca foi isso. O problema é, nós somos escravos mentais. Você tem que focar mais a sua energia em entender isso. Porque o que acontece hoje, e isso é um padrão que aconteceu em outras civilizações, está acontecendo ao mesmo tempo em outras realidades e dimensões, é o controle mental sobre pessoas para deixá-las ainda no estágio pobre, escassez, né, de recursos, escassez de pensamento, para que ela não pense por si mesma, por si mesmo, entende? E isso se trata muito de entender o todo. Por isso que eu falo assim, aqui na Alquimia da Mente a gente abre das ferramentas, a gente cria para você certos tipos de, eu poderia dizer, metodologia, né? Então um paradigma diferente, para que você cocrie, manifeste, materialize certas coisas que você precisa entender em relação a você. Mudando você, meu amigo, minha amiga, você muda o todo, né? Ah, como que a gente muda um país? É mudando nós primeiro, né? Como que eu mudo a minha família? Mudando a si mesmo primeiro, né? Mudando a si mesmo, tá? E pegando o verbo aceitar, né? Que eu gosto de fazer etimologia, vocês sabem disso. Vamos lá. Aceitar, né, vem do latim, no caso, atipere, né? Na verdade é accipere, porque seria o latim eclesiástico, né? Então seria o latim clássico accipere, que significa sem accipere, isso. Às vezes pega o italiano e começa a misturar. Não, isso. Latim accipere, que significa receber, né? Então, metaforicamente, esse verbo accipere, que seria de aceitar, significa compreensão de uma palavra, compreensão de uma expressão, né? Pela forma acceptare, né? Acceptare. Então, nesse caso, você aceitar é você compreender uma palavra, compreender uma expressão. E por que isso é tão importante? Aceitar é algo que você não vai lutar contra, entendeu? Você vai aceitar. Vamos pensar assim, você está num relacionamento amoroso, que é mais fácil, é o exemplo mais claro de a gente dar em relação a entender a palavra aceitar. E o pessoal não gosta. O pessoal não gosta de aceitar o outro ou a outra no relacionamento. Deixa eu pegar uma água aqui. Peraí, beber uma água aqui. Quantas pessoas entram num... Beba água, hein, pessoal? Quantas pessoas entram num relacionamento achando que, na verdade, vão mudar o outro, né? Ah, não, eu vou mudar. Eu vou mudar meu marido, eu vou mudar minha esposa, namorado, noiva, noivo, meu ficante. Porque eu acredito, eu amo tanto ele, eu amo tanto ela, que eu sei que o meu amor
né? Ou aquela coisa, amor venceu o ódio, essas coisas aí, né? Essas balela, né? Só historinha pra boi dormir. Eu vou mudar porque é assim que tem que ser. Isso não é amor, né, meu amigo, minha amiga? Amor é carinho, né? A gente usa mais a palavra carinho do que amor, né? Porque o amor, a palavra, o conceito do amor foi deturpado. Muitas das coisas que você fala que é amor hoje, não é amor. É manipulação, é carência. Eu sempre falo isso porque tem muita gente com problema pra ter um relacionamento. Então não tenha, né? Ah, Diego, mas eu tô casado. Então ressignifique isso, porque você vai ter um problema sempre em relação a isso, né? Você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar ninguém. Você não vai mudar seus filhos, você não vai mudar sua filha, você não vai mudar sua família, você nunca vai mudar nada. Coloca isso na sua cabeça, aceita isso. Você sim é um ser limitado, mas você é um ser ilimitado. É que nem, por exemplo, as coisas não saíram do meu jeito. Não, elas saíram do jeito que tinham que sair. Deu errado. Deu certo. Porque era assim que tinha que dar. Você está disposta a viver um mundo assim? Pode até colocar aqui nos comentários, se você está nos assistindo em alguma mídia, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, escreve no comentário. Você não é uma pessoa assim, você não aceita as coisas. Diego, mas você... Aí começa a manipular o que eu falo, né? Mas eu tenho que aceitar a injustiça, a corrupção, eu tenho que aceitar a pobreza, eu tenho que aceitar as coisas ruins do mundo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que, na verdade, você tem que entender que as coisas acontecem por um motivo. E nosso inconsciente coletivo, aquilo que foi escolhido, aquilo que está sendo passado, a realidade que nós estamos, a dimensão que nós estamos, é um reflexo também da nossa energia como um todo. Então, como que eu mudo a energia como um todo? Mudando a mim mesmo primeiro. Né? Tem gente que escolhe certas coisas que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não sou obrigado. Eu sempre falo uma frase, um mantra muito bonito que a gente pode usar, e você pode usar daqui para frente se você não escutou, eu respeito, mas eu não concordo. Né? A compreensão se trata disso. Mas voltando de novo à aceitação, aceitar, meu amigo, minha amiga, é aceitar como um todo. As coisas são o que são. Né? As coisas são o que são. Se a pessoa acredita que gosta de laranja, eu gosto de manga, ela gosta de laranja. Não, mas eu vou fazer com que ela ou com que ele acredite que a manga é melhor que laranja. E aí você não está aceitando. Né? Ou mesmo, o que pode acontecer também com você? As coisas não estão saindo financeiramente, materialmente, do jeito que você gostaria. A probabilidade é muito grande que você está lutando contra ou fazendo muita força, né, em relação ao que você precisa fazer. Na maior parte das vezes, quando você está em sintonia, então pensa na água, né? Vou pegar uma garrafa de água e vou ficar balançando aqui. Mas a água, ela se adapta, né? Eu vou pegar meu própolis aqui, ó. Dá para enxergar melhor, mas o própolis está dentro de um vidro aqui, que eu acho que é cor âmbar, se não me falha a memória, mas se adapta, né? Então é que nem o Bruce Lee falava, né? Be like water, né? Seja como a água. E a água é um elemento, na verdade, um elemento alquímico. A gente fala muitos elementos aqui dentro da alquimia da mente. E a água tem essa percepção, tem essa... não é potencial, vamos dizer, seria propriedade, né? Ou melhor, tem a propriedade de ser dinâmico, de movimento. Então você consegue o quê? Se adaptar muito facilmente. Você consegue movimentar as coisas e aceitar isso. Aceitar as coisas são o que são, mas elas podem ser diferentes. Entendeu? É só isso. Às vezes você vai, por exemplo, sofrer, né? Nossa, mas eu sei que esse caminho pro meu filho, pra minha filha, não é um caminho legal. Ela vai sofrer ou ele vai sofrer. Sim, você já sabe disso. Mas ele tá naquela fase, que é isso que eu tô falando pra você, do ego. Né? Ela ou ele, e você vai ter isso na sua família. Irmão ou irmã, prima ou primo, tio ou tia, que se acha a última bolacha do pacote. Você vai mudar? Não vai. É assim. Aceita. O pessoal aceita que dói menos, né? É basicamente que é isso, entendeu? Aceita. É assim. E é isso que eu quero dizer, porque quando você está no fluxo do universo, da criação, do jeito que quer chamar Deus, Buda, Krishna lá, Javé, Jeová, Zoroastro, Tal, Nirvana, grande arquiteto do mundo, né? A forma que você... Pleiadiano, Arturiano, Siriano, né? A forma que você quer chamar em relação... seria um mestre ascenso, o espírito que aparece para você, basicamente vai ser nessa mesma linha, amigo. Porque... basicamente tudo vai ser no sentido que de você entender que quando você está nesse fluxo, as coisas elas vão. É a água.
É o fluxo. Então, quando você aceita, as coisas elas começam a ter um fluxo muito mais rápido, um fluxo muito mais carregado, no sentido de eu consigo movimentar. Por isso que a gente ensina alquimia da mente. É você o que? Usar os elementos não para seu sofrimento. Você não nasceu para sofrer. Ah, mas eu vim para o pecado, na dor, no inferno, provas e expiações. Aqui é a terceira dimensão, eu vim para sofrer, né? Eu vim para sofrer. Não, meu amigo, minha amiga. Aqui é mais um estágio, mais um reflexo de quão maravilhosa, de quão divino você é. Essa aqui não é a única vida que você tem, não será a primeira, não será a última, não é a única que está acontecendo em paralelo com outras realidades, outras dimensões. Essa aqui é mais de uma das suas existências, as quais você tem que aprender certas coisas, vivenciar certas coisas e, além disso, você conseguir fazer novas coisas. Pessoal, tá sem som aí? Me confirma aí que a Cristiane entrou aí. Só me confirma, tá sem som ou tá com som? Coloca aqui nos comentários para eu conseguir continuar, porque se tiver sem som, não vale a pena. Vamos ver. Enquanto isso, eu bebo minha água aqui. Vamos ver. Esperar um pouquinho aí, o pessoal. Está com som? Ah, beleza. Cristiane, pode ser o seu celular ou o fone. Tem som. Ah, show de bola. Tá tudo ok, maravilha. Som ok. Ah, maravilha. Obrigado, meninas. Então é isso, pessoal. O fluxo, né, da sua vida, tenta colocar isso na sua cabeça. Eu tô com fluxo ou eu tô sem fluxo? Você pode até colocar aqui nos comentários, né? Eu tô no fluxo ou eu tô contra o fluxo? Sempre imagina isso, tá? Independente. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, esse é o tema da nossa live. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, hoje eu estou no fluxo ou contra o fluxo? Amanhã eu estou no fluxo ou contra o fluxo? Por que isso é importante? Porque nos momentos que você estiver estressada, ansiosa, depressão, né? O pessoal tem problemas emocionais, TDAH, sei lá, né? Ou mesmo no trabalho, Diego, puta, né? Desculpa eu falar, mas puta dia difícil, uma merda. Tá acontecendo tudo de errado no meu trabalho, é dinheiro, é o pessoal me reclamando, é meu síndico, é minha síndica me reclamando, tudo acontecendo contra mim. Nesses dias, meu amigo, minha amiga, a tua tendência natural é de sobrevivência, né? Cérebro reptiliano, mente subconsciente. A tendência natural é de você, sabe o que fazer? Contra o fluxo, tá? Guarda isso, é uma válvula, pode até anotar no seu caderninho de ouro. Quando os dias são bons, você vai conseguir compreender o seu nível de consciência, vai conseguir compreender que você está no fluxo. Mas nesses dias negativos, dias maus, dias ruins, você não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir usar o neocórtex, não vai conseguir conversar com o seu coração, com o seu sistema digestivo, né? Os 3 cérebros que você tem dentro de você. E aí o que você vai conseguir fazer? Na maior parte das vezes é ativar o seu mecanismo de sobrevivência. E aí, muitas das vezes, aliás, 90%, 97% das vezes que você tentar fazer isso, você vai contra o fluxo. E aí você vai usar o ego como proteção, que é natural. É uma válvula natural, é um mecanismo natural que você vai fazer, entendeu? E aí, nesse caso, você vai perceber que nos dias difíceis, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Mas aí que tá, o universo é dinâmico, mas depende muito mais de você tornar esses dias difíceis, ruins, negativos, em fáceis, se você quiser. É uma decisão, entendeu? Ah, mas tem a lei de Murphy. A lei de Murphy não tem nada a ver. Se uma coisa ela pode continuar sendo, mas se uma coisa tá negativa, ela pode se tornar positiva. Quem que muda, quem que escreve, quem que pega a caneta e escreve a história da sua vida? É você. Entendeu? É você. Então, quem vai diferenciar, quem vai cocriar, quem vai materializar, quem vai mudar essa situação, transformar, então, da água para o vinho, transformar, por exemplo, o carbono, né? Você tem, o carbono pode ser tanto grafite como diamante, mas vai ser você. Então, a escolha em relação, eu aceito tudo que está chegando, é sua, né? Mas, se você continuar usando seu ego, você sempre vai falar, eu não tô no fluxo, Diego, eu não tô no fluxo, Diego, eu não tô no fluxo, Diego. Entendeu? Mas aí quando você tiver nesse estágio, nesse nível de consciência, e aí, caramba, as situações chegam, positivas, negativas, eu tô no fluxo. Eu tô no fluxo, né? Coloca aí, hashtag eu tô no fluxo. Porque aí no caso você vai entender, caramba,
E agora eu consigo compreender as coisas de uma outra maneira. Eu não estou sendo mais agressiva, eu não estou sendo mais ansiosa em relação a essa decisão. Eu consigo enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Eu consigo entender, na verdade, como as coisas podem mudar. Eu consigo compreender que, peraí, quando eu fico mais alerta de mim mesma, alerta do que está acontecendo comigo, fica mais fácil de eu resolver meus problemas. E é isso que você precisa. E isso, pessoal, é o momento presente. É o agora. É a única coisa dentro de um contínuo de tempo, alteração. Entendeu? Não tem segredo. Então você vai ler um livro lá do Lao Tse, né, 500 a.C., vai falar a mesma coisa. A gente vai ver a forma que as construções, Göbekli Tepe, ali a Saqqara, você vai ver Chichen Itza, você vai ver as pirâmides na Amazônia, na China, na Sérvia, na Antártida, né, sendo construídas com essa mesma percepção, porque é geométrico, é matemático, é momento presente, entendeu? Quando você está nesse momento, quando você está no fluxo, as coisas elas fluem. O seu nível de consciência é o quê? Ele chega no nível avançado. Você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva e dá abertura para que as respostas cheguem e principalmente para que você consiga resolver seus problemas. Porque o mundo é composto de duas pessoas. Pessoas que constroem problemas, que destroem a ordem, criam um caos, né? E basicamente pessoas que resolvem os problemas, que geram a ordem, né? É isso. Mas a compreensão dos dois cabe a você fazer, porque não é a gente que vai mudar você, não sou eu, nem a minha equipe aqui da Mangabeira Academy, é você, tá? Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas sobre esse tema, tá? Coloca aqui no balãozinho, que tem aqui uma interrogação, que eu vou responder ao vivo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nossa, tem aqui, como estás? Acho que é em espanhol aqui, como estás? Estou muito bem, graças a ti. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. O que devo fazer para chegar nesse nível de viajar pelo World? Ser você mesmo. Não tem, essa pergunta eu acho que a gente colocou lá no Instagram, né? Mas aí não tem muito a ver com o tema, mas a gente não abre o tema num dia antes. Mas a gente sempre fala, pensa que às vezes é uma pergunta que vai ter a ver com um tema, né? Mas essa aqui não tem. Mas é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que chegou. Ainda não chegou nenhuma. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Enquanto isso, eu vou pegar minha água. Os alquimistas da mente aí, em alguns minutinhos, a gente vai abrir lá o nosso checkpoint, tá? No nosso grupo fechado do Telegram. Para quem quer fazer parte, né, dos nossos treinamentos, cursos, acessa lá diegomangabeira.com.br/cursos, ou mesmo para você que quer conhecer mais a Academia da Alquimia da Mente, fazer parte, né? Então, o nosso treinamento mais avançado, acessa aí academiadaalquimiadamente.com.br, tá? E se inscreve na lista de espera pra gente fazer uma entrevista com você, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, né? Ninguém tem perguntas. Então eu vou finalizar aqui. Quero agradecer a sua participação, você que está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo agora, sentindo essa presença. Convida aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga, algum familiar que está precisando ouvir certas verdades, vamos dizer assim, né? Mas na verdade não é que é verdade, mas seria... Tá precisando de um cutucão, precisa se mexer, né? E talvez esse podcast, esse vídeo possa ajudá-la ou ajudá-lo, tá bom? E a gente se vê, né, todos os sábados aqui, às 9 da manhã, horário de Brasília, né, onde você tiver, é só você fazer aí a time zone, né, a diferença aí de fuso horário, para você nos acompanhar ao vivo e também participar aqui junto com a gente. Se você não segue no Instagram, é @DiegoMangabeira, tá bom, gente? Quero agradecer de coração, em meu nome, em nome de toda a equipe aqui da Mangabeira Academy, desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão, um abraço para você, a gente vai se vendo por aqui. Alquimista da Mente, vamos lá pro canal do Telegram, que eu vou abrir o checkpoint com vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.